Muito bem. Primeiro, para que nós possamos entender o que Jesus queria dizer, precisamos fazer uma análise minuciosa do contexto aonde está inserido esse texto. Muitas pessoas não entendem a Bíblia e têm dificuldade de entender porque acham que aquele versículo, em primeira mão, foi endereçado a ele, o leitor. Mas não. Quando Jesus disse esta parábola, porque as parábolas, elas tinham duas fontes, ou ela era uma ilustração criada para trazer uma verdade espiritual, ou ela poderia ser uma história verídica, que aconteceu de fato, e que essa história verídica, ela foi utilizada como um ensinamento. Essa ilustração de um fato verídico foi utilizada para ensinar algo. Pois bem, quando Jesus falou essa parábola, eu acredito piamente que se tratava de um fato verídico, realmente poderia ter existido um mordomo que realmente agiu assim, e provavelmente aquelas pessoas que estavam escutando aquela parábola, ou seja, quando Jesus estava endereçando aquela mensagem, estava endereçando por pessoas que sabiam do que se tratava. Então, por isso, aquelas pessoas que ouviram aquela parábola, elas entenderam a mensagem perfeitamente. Então, por isso, é muito importante, antes de analisar essa questão, precisamos analisar a quem Jesus estava endereçando esta parábola. Ou seja, nós vamos analisar o contexto. Primeiramente, temos que analisar aqui a questão do capítulo 13 do Evangelho de Lucas, aonde, no capítulo 13, já a gente analisa aqui no versículo de número 10. Se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, você vai conferir aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no versículo 10, aonde a Bíblia fala que Jesus, num dia de sábado, ele cura uma mulher paralítica. E segundo a Bíblia, essa mulher havia um espírito de enfermidade nela. E esse espírito de enfermidade atormentava essa mulher por 18 anos. E era num dia de sábado. E a Bíblia diz que Jesus foi lá, pelo poder de Deus, impôs as mãos sobre essa mulher. Ela se endireitou e foi curada num dia de sábado. E segundo a palavra de Deus, alguns religiosos, escribas, que eram os doutores da lei, os fariseus, eles ficaram muito incomodados porque Jesus havia curado essa mulher num dia de sábado. Aí no capítulo 14, no versículo de número 1, está escrito assim, olha, aconteceu que num sábado, que entrando ele na casa de um dos principais dos fariseus, olha só, irmãos, não era qualquer um, era os principais dos fariseus para comer pão, e eles o estavam observando, ou seja, aqueles homens, eles estavam analisando Jesus de forma que encontrasse alguma coisa para criticá-lo, para condená-lo, e a Bíblia diz que eis que estava ali um homem diante dele que era hidrópico, né? A doença, a hidropsia, era uma doença onde havia acúmulo de água sobre a cavidade da pele. Então, era essa doença, havia um homem hidrópico que tinha essa doença. E a Bíblia também fala que foi num dia de sábado. E, segundo a palavra de Deus, eles perguntaram, é lícito? Os doutores da lei perguntaram para Jesus, no versículo 3, é lícito que um homem seja curado no sábado, ou que você cure no sábado? Então, ali, Jesus curou aquele homem e o despediu. Aquilo também gerou uma indignação nesses escribas, nesses fariseus. E se você analisar todo o contexto do Novo Testamento, você vai ver que em muito esses escribas e fariseus são condenados por Jesus
por sua avareza, por sua hipocrisia e por sua religiosidade falsa. Então, Jesus começa a contar algumas parábolas. Essa parábola que nós lemos aqui do mordomo infiel, na verdade, ela é uma sequência de algumas parábolas que Jesus ensinou sobre a hipocrisia dos doutores da lei, dos religiosos. E uma das parábolas que Jesus ensinou foi a parábola da ovelha perdida. Na parábola da ovelha perdida, a Bíblia fala que Jesus conta que um pastor tinha 100 ovelhas. Ele deixa 99 ovelhas no aprisco e sai em busca de uma ovelha perdida. Quando Jesus está ensinando essa parábola, muitas pessoas pregam nesse texto, mas não entendem a primeira aplicação desse texto. Quando Jesus ensina que o pastor tinha 99 ovelhas e a deixa 99 no aprisco, essas 99 ovelhas, Jesus está se referindo aos falsos hipócritas, escribas e fariseus. E então Jesus vai buscar a ovelha perdida. Quem era a ovelha perdida? A ovelha perdida eram os publicanos, os pecadores. Tanto que o texto fala, no versículo de número 7, diz assim, olha, no versículo de número 4, e quando o homem dentre vós tendo 100 ovelhas perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que vai achá-la, e achando ponha sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Porque, o versículo diz assim, olha, digo-vos, porém, que haverá alegria no céu, versículo 7, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, o que o Senhor Jesus está falando aqui nessa parábola é que uma ovelha corresponde a quem? Corresponde aos publicanos e pecadores. E que o Senhor se alegra muito mais do que uma ovelha perdida do que aquelas 99 cheias de arrogâncias que acham que não precisam de arrependimento. E aí Jesus insiste na parábola da dracma perdida, indo na mesma linha, quando fala que uma mulher tinha 10 dracmas e ela perde uma dracma. E então ela varre a casa, limpa, faz aquela faxina, e quando ela acha aquela dracma perdida, ela se alegra. Quem é as 9 dracmas? As 9 dracmas, Jesus está se referindo aos hipócritas, escribas e fariseus, cheio de arrogância, cheio de hipocrisia, cheio de falsidade. E então Jesus repete o mesmo ensinamento a respeito da parábola do filho pródigo, aonde um pai tinha 2 filhos, e o filho perdido, ele sai, desperdiça a herança, ele caminha no mundo da perdição, e então, quando aquele filho perdido, ele é achado, o pai dá uma grande festa, dá um grande banquete, mas o filho que fica em casa, que se acha digno, que até questiona o banquete que o pai oferece ao pai, quem é esse filho que fica em casa? São os hipócritas, escribas e fariseus e doutores da lei. Então aqui, nesse cenário de contexto, Jesus está direcionando a parábola do mordomo infiel para os escribas e fariseus hipócritas. Então vamos entender aqui o sentido dessa parábola para que você tenha uma maior compreensão. O versículo de número 9 diz, e vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. O que o texto está dizendo aqui? O texto está fazendo um relato de um homem rico que possuía um administrador infiel. Ameaçado de ser demitido na sua posição, o que esse administrador faz? A Bíblia diz que ele
procura um dos devedores do seu senhor, e, segundo a palavra de Deus, ele começa a negociar e a diminuir essa dívida. Aqui o texto fala que havia um que tinha 100 medidas de azeite e ele pede para escrever 50. O que é isso aqui, irmão? Isso aqui é desonestidade. E depois ele pede também a um que tinha 5 alqueires de trigo. E segundo aqui, ele pede para diminuir para 80. Isso aqui, na verdade, é desonestidade. Então, como podemos entender o versículo de número 9, quando a Bíblia diz aqui que o Senhor louvou um injusto mordomo por haver procedido daquela maneira? Bom, uma das coisas que nós temos que entender primeiramente é sobre a regra geral da Bíblia. Quando você analisa um texto, você não pode só analisar aquele texto de forma isolada, mas você tem que fazer uma análise do contexto geral da Bíblia. Primeiramente, está descartado que o Senhor Jesus está elogiando esse mordomo infiel. Primeiramente, porque quando você analisa o texto, você vê que o versículo 8 fala, louvou aquele Senhor. Esse Senhor aqui, que a Bíblia está mencionando, não é o Senhor Jesus, nem é o Senhor Deus, tanto que a palavra Senhor, que aparece aqui no contexto da Bíblia, ela está com letra minúscula. Então, o Senhor que está se referindo aqui nesse texto, é que tipo de Senhor? É o Senhor daquele servo infiel, ou seja, é o patrão dele, é o chefe dele. Então, o Senhor daquele mordomo é que ficou encantado com a astúcia do seu servo. Mas, veja bem, que nós temos que entender que mesmo o senhor desse servo, ele ficou admirado da astúcia do seu empregado, mas isto não significa que o senhor dele, ou seja, o patrão dele, o dono da empresa, se alegrou com a atitude dele. Porque no versículo de número 1, diz a Bíblia que aquele servo, ele foi pego nessa falcatrua. O versículo 1 do capítulo 16 diz assim, olha, e dizia também os seus discípulos, havia um certo homem rico, a qual tinha um mordomo, e esse foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Então o texto está claro que não foi o servo que revelou que estava praticando atos ilícitos, mas ele foi pego tipo numa lava-jato, né? O termo lava-jato aí é bem propício. É bem propício aqui, né? Ou seja, ele não se entregou, na verdade. Foi feita uma auditoria. Eita, meu né? Deus, olha aí. E ele foi pego na lava-jato, né? A gente quer esquecer, mas o Vaso ajuda a gente a lembrar. Passou a lava-jato aqui, passou um Sérgio Moro, e aí o que aconteceu? Ele foi pego, ele foi surpreendido na desonestidade dele, estava agindo de desonestidade. E aí o que aconteceu é que ele, vendo que ele foi pego, e ele viu que ele ia ficar numa enrascada, que ele ia perder o emprego dele, ele pensou assim, poxa, eu vou pegar aqui todos os nossos compradores, aqueles que fazem negócio, e eu vou diminuir a dívida deles, né? Eu vou diminuir a dívida deles, e com isso eu vou ficar bem com esses fornecedores. E quando o meu dono, ou seja, o meu chefe, o meu patrão, o meu empregador me mandar embora, eu posso ser recebido por eles em suas casas. Então esse homem, ele agiu de astúcia, ele agiu de prudência, de sagacidade. Quando nós analisamos essa parábola, tá? Essa parábola aqui, quem é o mordomo infiel? Esse mordomo infiel representa os publicanos e pecadores. O mordomo infiel representa os publicanos e pecadores. E esses publicanos e pecadores, o Senhor Jesus está dizendo essa parábola para os escribas e fariseus, os hipócritas, que se achavam santos, que se achavam donos da verdade. Então aqui, esses
esses escribas e fariseus religiosos era como aquelas 99 ovelhas que achavam que não precisavam de arrependimento. Esses escribas e fariseus eram como aquele filho pródigo que ficou em casa, que achava que era o dono da verdade. Enquanto que o filho pródigo perdido era quem? Eram os publicanos e pecadores. Então aqui no versículo de número 16, quando o texto diz, e eu vos digo, granjeais amigos com as riquezas da injustiça, esse texto está falando a respeito dos publicanos e pecadores que estavam naquela condição e que estavam agindo daquela maneira porque estavam sobrevivendo. Porque eles estavam sendo empurrados para aquela situação. Assim como também esse mordomo infiel, que ele resolve agir de sagacidade mediante a situação em que ele se encontrava, perdido, ele se viu encurralado, porque ele se viu de um jeito que ele ia perder o seu sustento, ia perder o seu emprego, ia perder a sua provisão, então ele age de astúcia. Então Jesus estava dizendo para os religiosos falsos, para os escribas e fariseus, que esses publicanos e pecadores eram homens que estavam praticando erro, sim. Estavam praticando pecado, sim, mas eles estavam ali sendo empurrados para esta situação e pelo menos eles eram homens que estavam agindo daquela maneira, mas conscientes de que estavam agindo errado. Vou dar um exemplo muito fácil para que os irmãos possam entender essa parábola, no sentido de que vamos dar aqui um exemplo de um assaltante que vai assaltar um banco. Olha só. Então, vamos dar um exemplo de dois assaltantes que vão assaltar o banco. Um vai assaltar o banco porque ele pensa assim, eu tenho uma filha que precisa de uma cirurgia e a cirurgia dela vai custar 100 mil reais. Só que eu não tenho dinheiro para a cirurgia, então o que ele vai fazer? Ele vai assaltar um banco para tentar conseguir o dinheiro para bancar a cirurgia da filha. Mas ele sabe que é errado assaltar. Ele sabe que é desonesto assaltar, mas ele está sendo empurrado a assaltar porque ele está vendo o desespero da filha. Então existe o outro assaltante, é aquele que não precisa de dinheiro, a filha está com saúde, não existe motivo nenhum para ele assaltar, mas ele está assaltando por ganância, ele está assaltando pela luxúria do dinheiro. Então ambas situações estão erradas. Ambas situações não justifica. Mas você vê as situações e as circunstâncias são diferentes. Então aqui os publicanos e pecadores estavam nesta situação, mas eles estavam conscientes de que estavam errando. Mas os religiosos, os doutores da lei, os sacerdotes, eles estavam no pecado, mas eles eram avarentos, porque eles não estavam dispostos a compartilhar nada, a perder nada pela sua salvação. Um dos exemplos fortes disso é que você vai analisar diversos textos na Bíblia que são claramente evidentes de que a Bíblia é contra qualquer tipo de prática ilegal ou de desonestidade. Vou ler aqui para você, no livro de Provérbios, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim, olha, a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Veja o que diz em Provérbios, capítulo 13, versículo 11, diz assim a palavra de Deus, a fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Olha só que coisa tremenda. Provérbios capítulo 20, versículo de número 17, diz assim a palavra do Senhor. Suave é o homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas
de areia. E quem comeu um pãozinho com pedra, né? É horrível, você pode quebrar o dente. Olha só o que a Bíblia fala sobre a questão daqueles que adquirem o pão com a desonestidade. Ainda nesse mesmo capítulo, no versículo de número 23, diz assim a palavra de Deus: duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e as balanças enganosas não são boas, né? Às vezes você vê lá na feira, né? O camarada bota uma balança lá viciada para conseguir ganhar lucro. Olha só, a Bíblia condena isso. Lá nos 10 mandamentos, já está lá no livro no capítulo 20 do livro de Êxodo, no versículo 15, do Êxodo 20, 15, está lá nos mandamentos, quando diz, não furtarás. Ou seja, está lá nos mandamentos que nós não podemos furtar. Também está na palavra de Deus lá no Novo Testamento. Só citei aqui o Antigo Testamento, mas tem vários textos no Novo Testamento. Por questão de tempo, a gente não pode ler tantos, mas eu vou ler aqui em 2 Coríntios, no capítulo de número 8, no versículo de número 21, diz assim, olha, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Ou seja, pessoa que esquenta a nota fiscal, que aceita suborno, não é? Que tem aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Você que gosta de votar em político corrupto porque diz assim, ah, não tem nada a ver, o cara é bom, cuidado, porque se você assina um cheque em branco, depois não reclame o que vai bater lá na sua conta. Então, baseado em... eu li alguns, mas existem inúmeros textos na Bíblia que a palavra de Deus vai totalmente de contra, não é? A desonestidade e corrupção. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui nesse texto? A palavra de Deus está dizendo que o Senhor Jesus está fazendo menção a respeito da astúcia daquele homem, e não a respeito do ato cometido por ele. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus deixa vários versículos aqui do texto que ele é contra a desonestidade. No versículo 10 diz assim, olha, quem é fiel, no mínimo também é fiel no muito. O versículo 10, o Senhor Jesus está deixando claro que ele é contra o quê? A infidelidade, a desonestidade. Aqui também diz assim, olha, pois, versículo 11, pois se nas riquezas injustas não foste fiéis, que vos confiará as verdadeiras? Se no alheio não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? E ainda no versículo 13, o Senhor Jesus fazendo menção à hipocrisia dos escribas, dos fariseus e dos religiosos, ele ainda fala assim, olha, nenhum servo pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer a um, ou há de amar o outro, ou há de negar um, ou desprezar o outro, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é a personalização do dinheiro, o amor ao dinheiro, é o dinheiro como um ser, é o dinheiro personalizado, porque você sabe que o dinheiro é um papel, o dinheiro é um objeto, ele é um papel, mas aqui o mamon é a personalização do dinheiro, ou seja, o dinheiro com status de ídolo. E quem adorava o dinheiro eram os religiosos, os escribas, os fariseus. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo para os escribas e fariseus que esse mordomo infiel é os publicanos e pecadores, a qual Jesus estavam com ele anunciando a palavra. E o Senhor Jesus estava dizendo em outras palavras para os religiosos, ele estava dizendo o seguinte, olha, vocês deveriam estar tão determinados a assegurar o seu futuro no céu, como esses publicanos e pecadores, no caso o mordomo, teve para assegurar o seu futuro na terra. Então Jesus está dizendo assim, olha, vocês deveriam fazer como esse mordomo infiel, porque pelo menos ele está fazendo de tudo para alcançar o futuro dele na terra. Vocês deveriam fazer o mesmo, porque o que acontece
com o mordomo infiel que ele abre mão do patrimônio do seu senhor quando ele faz aquela concessão com os seus comerciantes, com aqueles que eram seus compradores, com os negociantes. Então ele está abrindo mão. Da mesma maneira, aqueles publicanos e pecadores, eles estavam abrindo mão de alguma coisa para alcançar o reino de Deus. Então o que o Senhor Jesus coloca em foco aqui é justamente a astúcia, a sagacidade do mordomo infiel. E ele está empurrando isso para quem? Ele está empurrando isso para os publicanos, para os escribas e fariseus que eram falsos. O maior exemplo disso está no versículo 14. É importante você conferir o versículo 14, porque a mensagem está sendo endereçada para os fariseus, para os hipócritas doutores da lei. E o versículo 14 diz assim, olha, e os fariseus que eram avarentos, ouviam todas estas coisas, e o que eles fizeram? Zombaram dele, ou seja, Jesus ficou claro e evidente que os escribas entenderam que aquela mensagem era para eles. Eles entenderam muito bem que aquela mensagem era diretamente para aquela linha de pessoas. Então, resumindo a mensagem, quando o Senhor Jesus diz assim, olha, granjeai amigos com a riqueza da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam nos tabernáculos eternos, o Senhor está dizendo que nós, devemos, Jesus está dizendo para os escribas e fariseus que eles deveriam serem prudentes, que eles deveriam ser sagazes, que eles deveriam ser simplesmente diligentes na sagacidade e não sim na desonestidade. O Senhor não está aqui assinando a desonestidade, mas a sagacidade. E aí diz, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, ou seja, aqueles homens, os publicanos e pecadores, ou seja, os pecadores que estavam ali perdidos, eles estavam simplesmente, dentro da sua pecaminosidade, eles estavam com os corações abertos para receber a palavra, enquanto que os publicanos e pecadores, enquanto que os escribas e fariseus, doutores da lei falso, não estavam dispostos a abrir mão de nada. E por isso não havia espaço para o evangelho no coração deles. Então fica muito claro e evidente aqui, mesmo que esse texto seja de difícil compreensão por muitos, mas nós temos que entender que muitas vezes as parábolas elas são direcionadas a um grupo específico, e se você não tiver noção de onde essa mensagem está sendo aplicada, você vai ter dificuldade de compreender. Como, por exemplo, existe um versículo na Bíblia, quando diz assim, olha, se você não odiar pai, mãe, filho, aí muitas pessoas pensam assim, pastor, será que a Bíblia está mandando eu odiar pai, mãe? Não, mas ali você vai entender que existe uma expressão, um hebraísmo que diz aquele que não amar menos. Então ali a expressão está querendo dizer aquele que não amar menos pai, mãe. Então simplesmente quando foi feita a tradução, simplesmente a tradução foi feita utilizando-se desse hebraísmo. Então quando nós estamos na nossa cultura brasileira, na nossa língua portuguesa, muitas vezes temos dificuldade de entender o que é a mensagem. Existem algumas traduções, assim, aquele que não aborrecer pai, mãe, filho. Inclusive esse versículo está até aqui mesmo no capítulo 14, do versículo 26, diz assim, olha, e se alguém não, Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 26, se alguém não vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher e filho, irmãos e irmãs, também a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Então esse versículo aqui, na minha tradução está escrito aborrecer, mas em algumas traduções está dizendo aquele que não odiar pai e mãe. Então o texto não está dizendo que você tem que odiar o seu pai e a sua mãe, mas está falando de amar menos, ou seja, o nosso principal amor deve estar no Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, espero que esse texto tenha sido desvendado e tenha sido de grande utilidade para você, em o nome do Senhor Jesus. Então, tem muitas pessoas que às vezes pegam esse texto aqui e acham que a palavra de Deus está
simplesmente nos dando permissão para cometer injustiça ou desonestidade, mas não. Dentro do próprio texto nós analisamos aqui que o texto não está dando um cheque em branco para você cometer esse tipo de atrocidade, não justifica. Espero que isso tenha ajudado você, em o nome do Senhor Jesus.